Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui hoje, quarta-feira, para compartilhar a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo neste canal, a sua participação é importante, a sua participação é fundamental nesse trabalho. O nosso objetivo é que você seja abençoado pela ministração da palavra de Deus. E nós estamos numa série de mensagens chamada Como Ser Orientado na Vida Cristã. O objetivo desta série é para que você seja fortalecido, firmado e fortificado na sua fé em Cristo Jesus. E o tema que nós temos para esta noite é deveres dos casais. Deveres dos casais. O nosso texto base se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, de versículos 1 até versículo 7, que diz assim na carta de 1 Pedro: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio de um procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisado de cabelos, adereços de ouro ou aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que estavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Verso 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois igualmente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos pelo privilégio da sua palavra e nesta oportunidade nós pedimos, Deus, a tua direção. Nesta oportunidade, Deus, nós pedimos a atuação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Abra os nossos olhos e também o nosso entendimento para aprendermos e praticarmos a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós lemos então a palavra de Deus e dentro desta série Como Ser Orientado na Vida Cristã, e hoje vem os deveres dos casados, nós vamos observar algumas orientações para as nossas vidas. Lembrando que neste tempo, neste contexto, o apóstolo Pedro está diante de um cenário de perseguição. Após as suas experiências de sofrimento também, o apóstolo orienta, exorta, anima os corações dos irmãos ali naquela dispersão da Ásia. De fato, em meio a este contexto, o discípulo ali, Pedro, cumpriu a sua tarefa intransferível, indelegável, dada pelo seu mestre Jesus. A mensagem, então, do apóstolo nesta carta aos irmãos da época era de consolo e orientação em meio a todos aqueles sofrimentos. A primeira intenção que nós podemos observar neste texto diz assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Quando nós observamos os dois primeiros versículos, 1 e 2, nós podemos observar algo importante da palavra de Deus. Diz assim, o apóstolo ele começa dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido.
Quando Deus criou, então, o homem, ele sabia de sua necessidade. Com isso, sendo assim, criou a mulher com vínculos profundos ao homem. Nós podemos observar ali, no início da criação, no início de todas as coisas ali, quando Deus cria o homem, ele observa as necessidades do homem e ele dá um profundo som naquele homem, extrai uma costela do seu corpo e dali, daquele material, a palavra fala que Deus forma a mulher. Então isso traz uma ligação muito forte, uma ligação muito profunda. Neste mesmo tempo, Deus ele concedeu ao homem responsabilidades e à mulher deveres, conforme está registrado no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, ali no início de todas as coisas. Então você, quando tiver a oportunidade, abra Gênesis capítulo 1, capítulo 2, vê ali o início da criação, a formação do homem, o que Deus delegou a tarefa ao homem, os deveres que a esposa também deveria ter para com seu esposo. Então a submissão da mulher ela é bíblica, ela é saudável e também é protetora. Muitas vezes, no nosso contexto atual, quando se fala em submissão de mulheres, nós não queremos levantar a bandeira aqui do feminismo ou qualquer outra coisa. Mas nós entendemos biblicamente que esta submissão ela é de forma saudável para a mulher e também de uma forma de proteger a esposa, de proteger a mulher. Porque o homem ele deve assumir com as suas responsabilidades e a mulher está debaixo da sua proteção e da sua direção também. Pois Deus fez o homem com elementos em que a mulher não possui, e vice-versa. Deus colocou o homem aqui na terra e o formou com elementos específicos para que ele assuma as suas responsabilidades como homem. E a mulher com elementos específicos para que também assuma as suas responsabilidades como mulher. Quando Pedro então orienta, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, ele explica que o marido deve ser reconhecido como líder espiritual de sua esposa e lá, assim então, edificando a sua casa. Não é apenas falar que ele é o homem da casa, mas que deve ser reconhecido, deve ser exercido. A esposa deve reconhecer o seu marido como líder. Os filhos devem reconhecer ali o homem da casa como líder. Eles devem estar sob a liderança do homem, do esposo. E esta submissão é uma proteção de Deus para a vida das mulheres, quando de fato ele é exercida, esta responsabilidade, ela é exercida de forma bíblica. Porém, em casos que os maridos não sejam crentes, a esposa deve agir da seguinte maneira. E olha só, talvez você casada com um homem que ainda não entregou-se a Cristo Jesus, ele não é direcionado pelos preceitos da palavra de Deus, e você tem Cristo no seu coração. Talvez a senhora é uma mulher temente a Deus, que quer agradar o coração de Deus. A palavra do Senhor nos dá algumas orientações. Olha só então o que a palavra fala. Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua. Interessante, nós precisamos não apenas olhar a palavra, aprender da palavra, mas tão somente praticar a palavra. Nesta passagem, nós podemos observar a importância do adequado procedimento da mulher com o seu marido. Seu bom procedimento tem o objetivo de ganhar o seu esposo para Cristo e glorificar a Deus com o seu bom testemunho dentro da sua casa. Quando a mulher ela exerce isso que está nas Escrituras, ela dá um bom testemunho para o seu marido, com o seu bom procedimento, com sua vida cristã, com o objetivo de ganhar o seu esposo para Cristo e glorificar a Deus com a sua vida. Maridos
que vivem nestas condições com as suas esposas, certamente viverão o que a palavra de Deus lhes ensina. E aí, a palavra continua, o texto continua assim: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Mulheres, então, que exercem papéis biblicamente e coerente dentro de seus lares, viverão o mover de Deus em suas famílias. Mulheres sábias edificam a sua casa. Quando nós observamos esses dois versículos, nós podemos compreender quão profunda é a palavra de Deus. Nós podemos compreender o quão é necessário aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. As mulheres, especificamente falando aqui, em relação à submissão que elas devem exercer com os seus maridos, os seus líderes espirituais e para a vida como casal. A segunda orientação que nós podemos observar neste texto é a seguinte: mulheres, cuidem de seus corações e aparência. Olha só o que diz o verso 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mulheres não devem chamar a atenção pela artificialidade do penteado, das joias ou roupas aparatosas, mas devem, então, distinguir pelo espírito manso e tranquilo. Atitudes ou até conduta como esta é raridade no mundo. Isto é muito estimado por Deus. Quando nós observamos, então, os nossos filhos, quando você sai às ruas, talvez hoje nem tanto por conta dessa situação de isolamento, mas era muito comum você se deparar com mulheres que se despiam ou se vestiam de uma maneira muito despida perante a sociedade, perante as ruas que elas passavam. Essas mulheres, então, elas transitavam de um lado para o outro, vestindo roupas, adereços, que chamam a atenção, que provocam até mesmo a sensualidade, e isso não é de agrado do coração de Deus. Uma mulher que teme a Deus, ela precisa observar o seu traje, a sua roupa, a maneira de se vestir e a maneira de se pôr também perante a sociedade. Sabemos que é natural, então, da mulher se arrumar. Não há nada de errado, mas tudo deve ser feito com decência no temor de Deus. Então, eu não estou falando que as mulheres não devem se arrumar, que não devem usar as suas maquiagens, mas tudo isso deve ser feito com decência e no temor do Espírito e no temor de Deus. O coração da mulher deve ser temente a Deus e correspondente à sua palavra. Então, se a mulher ela deve se trajar com decência, o espírito dela, o coração dela, deve estar temente a Deus e, consequentemente, obediente à palavra do Senhor. A terceira orientação que nós podemos observar no texto é: mulheres, orientem-se pela palavra de Deus. E nós podemos observar ali nos versículos 5 e 6 que diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Hoje em dia, existem muitas mulheres que vivem na ignorância da palavra de Deus. E quando eu falo ignorância da palavra de Deus, eu não quero dizer somente aquelas pessoas que não conhecem as Escrituras. Eu estou me referindo a mulheres que foram salvas, que foram regeneradas,
mas que biblicamente vivem na ignorância, ou seja, desconhecem a palavra de Deus e não praticam a palavra de Deus na sua vida. Qual então é a orientação de Deus neste sentido? Ele nos deixou exemplos a serem seguidos. As esposas dos patriarcas são apontadas como exemplo de comportamento. Olha só, observe novamente ali o versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Então, quando nós observamos esse texto, nós podemos observar também no Velho Testamento que aquelas mulheres que de fato eram submissas aos seus maridos, até Sara, considerando ele como Senhor, honrando o seu esposo, esta mulher que Deus fez uma obra na vida dela, Deus deu a um presente que muitas vezes ela pedia ao Senhor, mas já estava desmotivada, já estava cansada, desacreditada, que não teria aquilo que ela havia pedido a Deus, mas Deus com certeza honrou a vida dela e do seu esposo. Ele então nos deixou exemplos para serem seguidos, e Sara foi um exemplo e é um exemplo biblicamente a ser seguido pelas mulheres. Ao que parece, os enfeites espalhafatosos aqui então e chamativos são considerados contrários ao espírito de modéstia diante dos maridos. Certamente, quando você, mulher, é casada com um esposo temente a Deus, eu não tenho dúvida que você deve pedir orientações em todos os seus procedimentos e vestimenta também. Certamente, quando nós temos mulheres tementes a Deus, essas mulheres elas consultam os seus maridos. Elas pedem opiniões, elas pedem orientações para que o seu bom procedimento glorifique a Deus e também honre aos seus maridos. A mesma implicação que nós vimos nesse texto, nós podemos comparar com a carta de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 a 12, que ele também fala sobre isso. A modéstia nas roupas de uma mulher está associada com a devida modéstia de comportamento. Ou seja, não apenas a maneira como ela se veste, mas a maneira como ela se porta diante das suas vestimentas e diante do contexto em que ela está inserida, da sociedade que ela está inserida. Observamos que a fé cristã, ela implica em um padrão diferente de roupas e de enfeites que o mundo influencia sobre a sua vida. Certamente, então, quando esta mulher ela tem um caráter cristão, ela não vai deixar se corromper ao que este mundo todos os dias influencia na sua vida. O seu tipo de cabelo, o seu tipo de roupa. Nós sabemos que a sociedade prega muito sobre isso, influencia, a mídia está aí. Né? Hoje nós temos redes sociais e tantos outros canais, veículos de comunicação que influenciam direta e indiretamente no consumo de roupas e adereços das mulheres, mas uma mulher que tem a sua mente cristã, uma mulher que tem os preceitos da palavra de Deus, ela terá condições e sabedoria de filtrar todas estas coisas. Sara, então, foi respeitadora da liderança de Abraão quando ela chamou o seu esposo de Senhor, lá em Gênesis capítulo 18, verso 12. O versículo 6, então, lembra aquelas mulheres cristãs que são filhas adotivas de Sara. Olha só o que diz o texto. Da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Contudo, estes são os exemplos bíblicos que a mulher ela deve seguir na sua vida. A quarta orientação que nós podemos observar no texto, ela está diretamente ligada ou associada aos maridos. A quarta orientação que nós podemos observar é: maridos, assumam suas responsabilidades.
Assumam suas responsabilidades. O verso 7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Após então algumas considerações ali direcionadas à mulher, Pedro, o apóstolo Pedro, dirige-se aos homens de forma clara e específica. Quando nós observamos ali o início do texto, ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O que para você aí, ô maridão, é viver a vida comum do lar? Na sua mente cristocêntrica, na sua vida aí, o que é viver a vida comum do lar? Existem maridos que não sabem o que se passa dentro da sua própria casa. Não desenvolveram sensibilidade para observar as necessidades fundamentais da sua esposa, dos seus filhos e até mesmo do seu próprio lar. Por exemplo, podemos ver alguns exemplos aí do nosso cotidiano. O marido que não cuida da sua esposa como deveria, que não a ama ou expressa o seu amor por ela diariamente. Talvez a sua esposa possa até saber: olha, eu sei que ele me ama, mas ela deve escutar da sua boca aí, maridão, todos os dias que você a ama. Porque isso é fundamental, isso faz parte de um bom procedimento, isso faz parte do amor, isso faz parte de uma vida cristã. Nós, maridos, nós devemos expressar o nosso grande amor a Deus e também às nossas esposas. Por exemplo, aqui um outro exemplo que nós podemos observar, com os filhos. Quando o pai, o chefe de família, omite a disciplina, omite o ensino, a dedicação, o amor, o suprimento físico, ali do alimento, roupas, um lugar seguro, suprimentos emocionais. Quantas e quantas famílias têm vivido aí aprisionadas na depressão, aprisionadas nas doenças psicossomáticas e tantas outras dificuldades por não serem seguras emocionalmente? E você, marido, que não exerce o seu papel diante da sua casa, você não está cumprindo aquilo que Deus está falando para você. Você, marido, precisa cumprir com a palavra de Deus. Se de fato você é o esteio da sua casa, debruce na palavra de Deus, peça orientação do Senhor e faça aquilo que você deve fazer na sua casa. E muitas vezes o homem ele não supre essas necessidades físicas, não supre essas necessidades emocionais e tampouco as necessidades espirituais. Você que é um chefe de família, é a sua tarefa ser o sacerdote da sua casa. Orar pela sua esposa, orar com a sua esposa, pelos seus filhos, com os seus filhos, ensinar os seus filhos no caminho e no temor de Deus. É a sua tarefa. E se você não está fazendo isso na sua vida, você está se equivocando ou desobedecendo a palavra de Deus. Você precisa meditar sobre essas coisas. E também nós podemos observar que em sua casa, o maridão ali que omite tantas outras coisas, em sua casa não a sustenta como deveria. Por exemplo, pagamento das contas, suprimento dos alimentos, das roupas, até dos reparos estruturais. Uma torneira que está pingando ali há muito tempo, a esposa fala e você não faz o reparo devido. Uma lâmpada que precisa ser trocada há tanto tempo e você não faz o reparo. Uma parede que precisa ser pintada e você não faz aquele devido reparo. Talvez você não tenha competência ou capacidade para fazer, mas é a tua responsabilidade contratar alguém para fazer esse serviço. Você que vê a sua casa se despedaçando, se desfalecendo e não faz nada, você não está cuidando da sua casa.
Isso quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós vivemos a vida comum do lar, o homem ele não serve somente para trabalhar e colocar o pão dentro de casa, mas ele precisa desenvolver a sensibilidade de tantas outras necessidades da sua casa. Se você lá atrás decidiu ser um chefe de família, um esposo, um pai de família, lembre-se que estas responsabilidades cabem a você. E se você terceirizar esta responsabilidade, Deus vai pesar sobre a sua vida. Vai pesar sobre a minha vida. Vai pesar sobre as nossas vidas, porque é a nossa responsabilidade como líder espiritual da nossa casa, como chefe de família. Viver a vida comum do lar é estar atento e conectado a estas necessidades e dar uma resposta positiva a cada uma delas. O marido, então, que supre tais necessidades de acordo com a sua realidade, está cumprindo verdadeiramente a sua tarefa. O ato de suprir vai além do que pensamos. Observemos então o texto novamente. Ele fala o seguinte: maridos, viver a vida comum do lar com discernimento. Nós precisamos compreender cada necessidade de maneira sábia e supri-la. Sua esposa deve ser tratada de maneira diferenciada das outras. Analise o texto comigo. Tendo considerado para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Sua esposa não é uma máquina, um objeto pessoal seu, mas ela é a mulher que Deus lhe deu por sua esposa. Por isso, é dever do marido tratá-la de maneira especial. Você que trata a sua esposa indiferente, não trata com amor, com carinho, com dedicação, acha que sua esposa é uma máquina, você está equivocado nos seus procedimentos. A palavra de Deus fala que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, dar a sua vida por ela. A palavra então nos leva a refletir da seguinte maneira: para que não se interrompam as vossas orações. Ressentimentos que originam da conduta egoísta no lar torna impossível a prática de oração. Se você não tem comunhão com a sua esposa, com seus filhos, na sua casa, como que você vai orar com essas pessoas? A oração é uma forma de comunhão. Quando nós oramos, nós estamos dialogando com Deus. Quando nós oramos com as nossas esposas, nós estamos trocando a nossa vida com elas e também entregando as nossas vidas a Deus. Se isso não é possível na sua casa, repense, refaça os seus princípios pautados na palavra de Deus. Maridos, então, devem orar por suas esposas e com elas para a edificação e fortalecimento dos desafios conjugais. Relembrando, então, as 4 orientações, a primeira delas, as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Mulheres, segunda orientação, mulheres cuidem de seus corações e aparência. A terceira orientação, mulheres orientem-se pela palavra de Deus. Quarta e última orientação, maridos, assumam as suas responsabilidades. Esta passagem, então, nos levou a refletir sobre os nossos deveres como esposo e esposas. Precisamos diariamente, então, buscar a direção de Deus para colocar em prática a palavra que temos aprendido do Senhor. Certamente é um desafio para a sua vida, para as nossas vidas, mas nós precisamos diariamente orar, pedir sabedoria a Deus, discernimento, orientação espiritual, para que de fato nós vivamos e coloquemos tudo isso em prática das nossas vidas. Muito obrigado, até aqui foi um prazer ter compartilhado contigo esta palavra, que Deus te abençoe e te fortaleça grandemente. Deus te abençoe, um grande abraço e até mais.